Tem que apertar, ó. Acende aqui. Bom dia a todos. Em nome da Faculdade de Medicina e da Secretaria Municipal de Saúde, eu agradeço a presença dos colegas da imprensa. Quero agradecer também a presença da equipe da Vigilância Ambiental em Saúde do município, ao Dr. Cláudio, secretário de Saúde recém-nomeado pelo prefeito João Cury, pela presença, e também ao professor Carlos Magno Fortaleza, que foi quem idealizou esse encontro, que nós prontamente abraçamos e vamos dar início agora. Esse é um projeto que nós pretendemos transformar ele provavelmente num projeto de extensão. A gente quer tornar rotineiro, trazer a imprensa até a Faculdade de Medicina para discutir alguns assuntos relacionados à saúde, né? Talvez, no primeiro momento, a gente aborde mais assuntos da área de epidemiologia, que são assuntos que constantemente estão na pauta da imprensa, mas podemos agregar também outros especialistas ao longo do tempo. Então, mais uma vez, agradeço a vocês. O Dr. Fortaleza vai fazer uma apresentação inicial, contextualizando um pouco sobre a dengue, falando as características da doença. Em seguida, o Ney, da Vigilância Ambiental em Saúde, vai falar um pouco sobre infestação do mosquito e outras ações que o município desenvolve no combate dessa doença. Eu peço que vocês utilizem, sempre que forem fazer alguma pergunta, ao final a gente vai abrir 10 minutos para pergunta, tá? A apresentação deles deve ser breve, de cerca de 15 minutos cada um, e ao final nós teremos 10 minutos para as perguntas. Então eu peço que vocês utilizem os microfones, porque essa sessão vai estar sendo transmitida online, pela internet, tá? Então, obrigado e bom dia a todos. Então, bom dia, obrigado a todos vocês que vieram. Eu ia pedir que fosse iniciada aqui a projeção. Na verdade, não faz exatamente justiça dizer que eu idealizei isso, porque essa foi uma ideia que surgiu de uma reunião na vigilância epidemiológica do município. Então, foi uma ideia que surgiu da Camila, que está aqui presente junto conosco. Mas o que ela vem muito a favor de um antigo desejo da gente, que é de fazer um diálogo com a imprensa sobre algumas questões de importância em saúde pública, para que as informações possam ser divulgadas corretamente e que a imprensa possa exercer sua ação, que acho que é muito importante, de prestador de serviços à comunidade. Então, uns anos atrás, a gente teve a oportunidade de, durante o grande medo que havia da gripe aviária, talvez a gripe aviária esteja um pouco antiga na cabeça de todo mundo depois da gripe suína, mas um professor da USP, já falecido, mas que era uma autoridade em divulgação científica, chamado Clodovaldo Pavan, chamou toda a grande imprensa, Rede Globo, Record, uma grande imprensa do país, os jornais mais importantes de maior circulação, e fez uma reunião com vários especialistas para explicar o que era a gripe aviária e qual era o real risco. Depois disso, a gente percebeu que houve uma melhora muito grande no modo como as notícias foram veiculadas, e a imprensa, de fato, se articulou para ajudar mesmo ao controle, para conter o pânico. Então, na verdade, o que a gente quer apresentar aqui são algumas questões e que talvez a gente volte a discutir no futuro em relação a outras doenças. Porque a gente percebe que, embora há muitos anos se discuta dengue na imprensa brasileira, e embora isso seja algo que tenha ajudado a população a fazer medidas de controle, talvez ainda tenha algumas dúvidas que persistam. Então, a gente quer, na verdade, aproveitar esse espaço para tirar essas dúvidas, e tanto numa rápida apresentação como posteriormente. Então, a ideia é que a gente dê alguns subsídios para o enfrentamento da dengue no ano de 2013. E a pergunta é por que a gente insiste em falar em dengue todos os anos, né? Em primeiro lugar, porque dengue, hoje em dia, ela incide, ela ocorre muito mais do que ocorria nas décadas anteriores, e a tendência é só piorar.
Em segundo lugar, porque há casos de dengue graves, a chamada dengue hemorrágica, que também acontecem cada vez com mais frequência, e vocês vão entender por quê daqui a pouco. Por fim, porque dengue é uma doença que é causada por vírus, e quase toda doença causada por vírus, de certa maneira, há a possibilidade de que se faça uma vacina. Então, a discussão sobre uma vacina para dengue é uma discussão também que está na pauta da saúde pública. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que dengue é causado por um vírus. O que é um vírus? É um micro-organismo muito pequeno que ele precisa entrar numa célula humana para sobreviver. Então, o vírus, ele necessariamente não vive, ao contrário de uma bactéria que pode viver no ambiente, pode viver na água, o vírus não, ele só vive dentro de uma célula de um ser vivo. E, no caso do vírus da dengue, o único ser vivo que ele acomete é o ser humano. E existem 4 tipos do vírus da dengue, que são nomeados de 1 a 4. Isso é extremamente importante para que a gente entenda por que o dengue acontece todos os meses, todos os anos. Então, esses 4 tipos do vírus, aqui nós temos uma representação do vírus, eles são transmitidos por um mosquito chamado Aedes aegypti. O que esse mosquito tem de tão especial? Esse mosquito, ele se adaptou muito bem a conviver com o ser humano. Então, ao longo do tempo, ele está tão adaptado a conviver com o ser humano que, se por algum acaso, no dia 21 de dezembro, nossa raça humana se extinguir, ele vai se extinguir junto, porque ele não sabe viver sem o ser humano. O nome dele é Aedes aegypti por uma razão muito óbvia, ele veio do Egito. E ele já se adaptou ao ser humano, atravessando os desertos, nessas caravanas, aproveitando-se de água limpa que as pessoas deixavam. Então, esse vírus ele tem algumas características, o mosquito, perdão, tem algumas características, por exemplo, de gostar de água limpa, não de água suja. Então, ele gosta da água, onde você tem água limpa? Só existe água limpa em lugares onde o ser humano deixou que a água se acumulasse. Então, ele foi se acostumando a conviver com o ser humano. Com isso, o ovo ficou resistente para poder passar meses e meses, se necessário, sequinho, sem eclodir, né, sem as larvas aparecerem, as larvas surgindo em qualquer pouquinho de água que se acumulasse. Então, o vírus foi se transformando num vírus realmente adaptado ao nosso modo de vida. E dali, para ele se espalhar pelas grandes áreas urbanas, aproveitando de cada pequena brecha do nosso comportamento, que faça com que gere alguma água parada, isso foi um pulo. Então, nós temos esse mosquito distribuído em grande parte do território do mundo, certo? E se aproveitando exatamente da nossa dificuldade de eliminar esses pequenos acúmulos de água limpa. Outras coisas que o mosquito assumiu para se adaptar melhor ao convívio com o ser humano. Ele se tornou um mosquito de hábito diurno. Então, ao contrário de certos pernilongos, o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele age durante o dia. E ele pica as pessoas principalmente nas primeiras horas do dia ou no final da tarde. São os horários favoritos dele. Ele tem, isso é muito importante para o controle, uma autonomia de voo muito pequena. Em geral, ela não excede 100 metros. Então, quando você descobre que uma pessoa pegou dengue, e se tem uma certa segurança que ela adquiriu dengue em casa, então é muito eficaz aquele controle que a turma de controle de vetores faz, porque esse controle é feito nos arredores de onde a pessoa realmente adquiriu. Então, é sempre na casa e naquele raio ao redor que que havia a presença do mosquito que picou aquela pessoa. Como o mosquito, então, ele tem essa dificuldade de trafegar, né? A não ser que ele seja levado por algum meio de transporte, né? Naturalmente, ele pode, em determinados momentos, pousar num automóvel e ser carregado para um outro lugar. Mas, assim, esse raio de voo é uma coisa que nos ajuda um pouco no controle e em saber mais ou menos de onde a pessoa adquiriu o vírus. Hoje, a gente tem dengue no mundo inteiro. Veja que esse mapa é de 2007. Já no mapa de 2007, o território brasileiro já era totalmente pintadinho como área de risco para dengue. Então, nós não temos mais áreas livres de dengue no nosso território, certo, do país. E estima-se que todos os anos tenha pelo menos entre 50 e 100 milhões de casos de dengue, 500 mil casos da dengue mais grave e cerca de 24, 25 mil mortes no mundo inteiro todos os anos. Esses são dados mundiais, né?
uma coisa muito importante para que vocês compreendam como o dengue funciona é que você tem 4 tipos do vírus da dengue, mas você só pode ter cada tipo do vírus uma vez. Em outras palavras, nós só temos dengue uma vez. Se alguém é infectado pelo vírus da dengue do tipo 1, nunca mais na vida ele vai ter vírus da dengue do tipo 1. Ele pode ter do tipo 2, 3 e 4, mas do tipo 1 ele não terá mais. O resultado é que ele só vai ter dengue 2 vezes se ele for infectado por um tipo diferente. E a gente sabe, hoje em dia, que ser infectado por um tipo diferente aumenta o risco de você desenvolver dengue grave. Como que isso acontece, né? Isso acontece da seguinte maneira, só para que vocês entendam esse gráfico foi um estudo feito em dengue, em Cuba, perdão. As primeiras, o que eles determinavam é que os quadros graves nas pessoas que tinham a infecção pela primeira vez eram muito raros, muito menos que 1% quando somava as 2 formas mais graves de dengue. Mas na pessoa que tinha pela segunda vez, já chegava a mais de 3% a quantidade de casos graves. Quer dizer, cada vez que você é infectado por um novo tipo de vírus da dengue, mais chance você tem de que aquela doença seja grave. E aí nós temos a situação que nós tememos muito que aconteça no Brasil, que é a situação do Sudeste da Ásia. O que é o Sudeste da Ásia? Então, aqueles países, Indonésia e outros países do Sudeste Asiático, eles não têm ações de controle da dengue. E eles têm os 4 tipos de vírus de dengue circulando. Então, o que acontece nesses locais é que, com o tempo, foi havendo várias epidemias de dengue, até o momento que não tem mais epidemia. Todo adulto, toda pessoa que sobrevive até a idade adulta, é uma pessoa que já teve os 4 tipos de dengue e não vai ter mais. Então, quem é que vai ter dengue grave? Criança. Porque é a criança que está tendo depois o outro, depois o outro. Então, a dengue grave se concentrou em crianças. Então, a gente sabe que o aumento de dengue grave em crianças é um sinal de descontrole da doença. E, por exemplo, isso tem acontecido em algumas áreas do Brasil. Nós vemos ainda, embora muito longe dessa situação do Sudeste Asiático, mas nós vemos, por exemplo, no Nordeste, algumas capitais do Nordeste, em que já aumentou muito o número de casos graves em crianças. O que significa isso? Que as pessoas já na idade infantil estão sendo expostas a diferentes tipos do vírus da dengue. Mais de uma vez. Então, isso é uma coisa bastante importante. E nós temos hoje os 4 tipos de vírus da dengue circulando no Brasil. Embora o tipo 4 ainda muito timidamente, mas nós temos, e no Brasil, curiosamente, os vírus da dengue entraram numa ordem muito educada, porque eles entraram na ordem numérica. Primeiro teve 1, depois o 2, depois o 3 e depois o 4. Foram introduzidos em ordem bastante numérica. Mas o que eu quero mostrar para vocês, partindo aqui só do estado de São Paulo, isso aqui é um gráfico dos casos de dengue do estado de São Paulo. Desde os primeirinhos casos que houve em 87, na época dengue 1, até quando o dengue 2 assumiu. Então, vejam uma coisa, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse gráfico, porque eu quero explicar uma coisa muito importante depois para como o dengue se distribui. Então, quando nós tivemos muito pouco dengue 1 em São Paulo aqui nos primeiros anos. Os primeiros casos de dengue um pouquinho maior foi na região do oeste do estado, Araçatuba, por exemplo, de dengue do tipo 2. Aí o dengue 2 foi circulando mais e mais, até que o dengue 3 foi introduzido em 2003, e aí teve um grande pico de dengue 3, depois caiu, e o dengue 1, que não tinha circulado muito, se reintroduziu, e os grandes picos dos últimos anos foram por causa de dengue 1, com um pouco de participação de dengue 2 e 3. O que isso significa? Em primeiro lugar, e a gente vai repetir isso, nem todo mundo que tem dengue, a doença aparece. Algumas pessoas têm dengue e nem percebem que tiveram. E quando muita gente numa população já teve dengue por aquele tipo de vírus, não tem mais como o vírus circular, porque as pessoas já têm imunidade. Então, só vai ter uma epidemia se um novo tipo de vírus entrar. Então, quando, digamos, o dengue 3 circulou várias vezes, acometendo municípios, digamos, como Ribeirão Preto, fortemente, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, no ano subsequente, nós já temos a população quase toda imune contra aquele tipo 3, então ele não circula mais. Então, só vai ter uma nova epidemia de dengue se um novo tipo aparecer naquela população, ou se a população modificar por muitos nascimentos, muitas pessoas que mudarem para o local. Então, resumindo, né, e agora nós temos a introdução do tipo 4, com todo o potencial de que o tipo 4 venha a ter uma grande circulação
explosiva nos próximos anos. Então, resumindo, as epidemias mais fortes, elas correspondem à introdução do novo tipo de vírus da dengue, que a população não tem imunidade. E aí, com o tempo, à medida que esse tipo de vírus da dengue acomete a mesma população ano após ano, aquela população vai ganhando imunidade. Então, a dengue vai caindo. E, por fim, você vai ter um número de casos pequeno até que um novo tipo seja introduzido. Aí volta a ter uma epidemia grande de dengue. O resumo, né, disso é que nós temos um novo tipo, nós tivemos uma grande circulação já de tipo 3 aqui no estado de São Paulo, tipo 2 foi pequena, nós tivemos uma grande circulação de tipo 1 nos últimos anos, e isso significa que se nós formos ter agora uma grande epidemia, ela será provavelmente do tipo 4 ou tipo 2. Mas como o tipo 4 é o mais novo, com menos gente teve, o grande candidato a fazer uma epidemia explosiva no estado de São Paulo é o tipo 4. Então, isso serve para desmistificar uma coisa. É muito importante a ação do controle de vetores. Como eu já falei, ela tem importância. Mas essas comemorações que se faz, diminuímos 80% da dengue, ou essas acusações que se faz, ou aumentou em tantos por cento a dengue, muitas vezes não tem a ver com a efetividade ou inefetividade da ação de saúde pública, tem a ver com a circulação ou não de um novo tipo de vírus. Se é o mesmo tipo de vírus que está circulando após anos, vai cair o número de casos independente de ação em saúde pública. E se introduz um novo vírus, provavelmente vai explodir o número de casos também independente da ação na saúde pública. A gente consegue retardar, diminuir os danos, mas isso é muito importante. Isso talvez seja a coisa mais importante que nós temos que discutir aqui. Então, como eu dizia, mais de 80% das vezes, dengue não apresenta sintomas ou eles são muito discretos. Então, tem gente que está lá alimentando o mosquito com o vírus da dengue na população. Você não sabe que essas pessoas estão doentes e elas estão lá sendo reservatórios para a transmissão do vírus para o mosquito e daí para outras pessoas que podem ficar doentes. E, lembrando para vocês, uma outra coisa, todas as pessoas sempre estão acostumadas a todos os anos se dizer que dengue causa febre, dor de cabeça, essa dor atrás dos olhos, que é uma dor típica da dengue, náuseas, vômitos, manchas no corpo e pequenos sangramentos. Isso é algo que é muito comum e que acontece, de fato, em casos de dengue. Eu não sei se algum de vocês que está assistindo já teve dengue, mas eu já, pessoalmente, já tive dengue muitos anos atrás, quando era aluno ainda da Faculdade de Medicina, e é uma doença que deixa você prostrado. Quando você tem a doença sintomática, você fica de cama, como se você tivesse apanhado. Os americanos têm um nome que diz muito sobre como o dengue é, eles chamam de febre quebra-ossos. E, de fato, parece que você apanhou e está com os ossos todos quebrados. Aqui a mancha do dengue, a pessoa até pôs a mão para mostrar que quando essa mancha é uma mancha que você aperta, a mancha desaparece, né? Então, esse é o tipo de mancha que aparece no corpo quando se tem dengue. E existem os quadros graves da dengue, do qual o mais importante é chamada febre hemorrágica da dengue ou dengue hemorrágica, que ela, na verdade, ela não se caracteriza tanto por sangramento abundante, mas ela se caracteriza muito por a pessoa baixar a pressão fortemente, e quando a pressão da pessoa cai muito, é um fenômeno que se chama de choque, a pessoa tem um problema de que vários órgãos começam a funcionar mal, como o rim, fígado, pulmões, cérebro, e isso é que pode matar, principalmente, a pessoa acometida por dengue. Então, uma coisa que é importante, e que eu vejo todos os anos se dizer, dengue é como uma gripe. Isso está errado. Dengue não tem sintoma respiratório. Dengue não escorre nariz, não dá dor de garganta, não dá tosse. Portanto, dengue não é parecida com gripe. O que dengue tem de parecido com gripe é a pessoa poder ficar acamada, ter febre alta, ter dor no corpo, mas, de modo geral, não dá para confundir dengue com gripe, porque gripe é uma doença em que a maior parte dos sintomas está nas nossas vias respiratórias. É muito com tosse, muito nariz escorrendo, muita obstrução nasal. Então, isso que eu faço bastante questão de dizer, porque a gente vê muitas vezes divulgado até nos meios de comunicação que dengue é como uma gripe, e na realidade não é. O que é um problema para a população? O que a população tem que reconhecer? Os chamados sinais de alarme. Tem coisas sintomas que podem aparecer numa pessoa que levam a suspeitar que a dengue pode
ser mais grave. Esses sintomas podem ser alguns sangramentos, algumas alterações que aparecem no exame de sangue. Agora, mais importante, quadros que dão muita dor abdominal, que dão vômitos, que a pessoa vomita sem parar, e principalmente quando tem alteração do nível de consciência, a pessoa perde a consciência ou fica extremamente sonolento, e quando a temperatura está alta e, de repente, passa por uma temperatura baixa. A febre some e passa por uma temperatura muito baixa. Isso é o que a gente chama de sinais de alarme. Isso é o que tanto a população quanto os médicos que atendem precisam conhecer para reconhecer que um quadro de dengue está se tornando grave. É preciso dizer, como a gente já falou, que os quadros de dengue grave são incomuns. O mais comum é uma dengue que deixa a pessoa de cama, mas não causa risco de vida. E o exame de dengue que se faz é um exame de sangue. Então, tem um exame de sangue tradicional, que só se deve colher a partir do 6º dia, e tem os outros testes que têm um uso mais limitado e que podem ser colhidos antes do 5º dia. Mas isso é outra coisa que muitas vezes causa dúvida na imprensa. Existe uma recomendação de que, quando os casos são muito frequentes, se pare de colher exame. Por quê? Isso, eu não vou demonstrar para vocês matematicamente, mas tem como demonstrar matematicamente isso. Quando a incidência é muito grande, quando ela passa de 300 por 100 mil, a segurança do diagnóstico do médico fica praticamente igual à segurança do diagnóstico do exame. Então, a partir desse momento, a saúde pública no país inteiro recomenda que você pare de colher o exame e feche com o diagnóstico clínico. São Paulo é mais obcecado em colher exame que os outros estados. E algumas cidades são tão obcecadas em colher o exame que, quando há a recomendação de parar de colher o exame, o prefeito vai lá e põe dinheiro para comprar mais exame, para recomendar, para se fazer mais exame nas pessoas. Mas isso é um conhecimento que se tem, inclusive, com recomendações da Organização Mundial de Saúde. A partir de uma certa incidência de dengue, o diagnóstico do médico começa a ficar tão preciso quanto o diagnóstico feito por exames. E, por essa razão, não é mais necessário se ficar colhendo o exame para fazer o fechamento dos casos. E, em relação a como deve ser conduzido, evidentemente que todas as pessoas que têm sintomas de dengue, febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, têm que procurar um médico, para que o médico veja se tem sinal de alarme ou não. Dependendo da presença de sinal de alarme, é que a pessoa vai ficar ou em casa tomando bastante líquido e um remédio para febre, né, que vai ser o paracetamol de escolha, ou ele vai ser internado para tomar soro na veia, ou até ser internado mesmo para uma avaliação mais cuidadosa. Então, o Ministério da Saúde, ele fez toda uma recomendação baseada na gravidade. A gente não está aqui para discutir isso, mas eu queria mostrar para vocês que eles dividem dengue nos grupos A a D, e o grupo A, que é a maioria dos casos, é aquela pessoa que vai receber hidratação e tomar uma medicação antitérmica em casa. Enquanto que os outros grupos, dependendo da gravidade, o B já vai ser internado assim, curtinho, para fazer uma hidratação, ou fica mesmo na unidade básica, ou vai no pronto-socorro, corre um soro, depois vai para casa. O C já vai internar numa enfermaria, e o D são aqueles casos raros, gravíssimos, que precisam, por exemplo, de uma internação em UTI. Então, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde daqui de Botucatu, ela fez um trabalho muito bonito em cima desse algoritmo, que merece ser visto, que é uma recomendação para todos os médicos e outros profissionais de saúde sobre como conduzir os casos de dengue, baseado nessa classificação ABCD. E é extremamente importante, então, que isso seja algo de conhecimento dos profissionais, mas até mesmo da população, para saber que a maioria dos casos de dengue não é grave, mas que, quando são graves, eles têm que ser abordados adequadamente. E, por fim, o que nós temos de novidade sobre dengue? Nós temos duas coisas muito importantes. A primeira é que há vacinas que estão quase em fase de comercialização, estão terminando os últimos testes pré-comercialização. Então, essas vacinas, elas parecem ser boas, seguras, mas há uma grande preocupação se vai existir tecnologia para produzir essa vacina mundialmente em quantidade adequada para o quanto que é necessário os diversos países que têm epidemias frequentes de dengue. Uma outra questão que tem até ganho um pouco de
proeminência na imprensa, é a questão dos controles ecológicos. Por exemplo, descobriram uma bactéria que, quando ela infecta o mosquito, ela não deixa o mosquito transmitir o vírus da dengue. Então, tem alguns lugares que já estão fazendo experiência infectando os mosquitos com essa bactéria, para ver se, quando a maior parte dos mosquitos estiver infectado com a bactéria, não para de haver transmissão. Isso é um outro tipo de estudo que também está em andamento. E essas são duas coisas muito reais, que podem, muito em breve, estar, de fato, na linha de frente. Qual é a preocupação que a gente tem, principalmente com a vacina? É porque, de toda forma, o mosquito da dengue pode transmitir febre amarela. Ele não foi responsável pela transmissão dos casos de febre amarela que nós tivemos anos atrás aqui, porque a febre amarela silvestre é transmitida por outros mosquitos. Mas a gente tem medo, porque ele é um mau transmissor da febre amarela, ele é um bom transmissor da dengue. Ele precisa estar uma infestação muito grande para poder conseguir transmitir a febre amarela. E a gente tem medo de parar as ações de controle de vetores caso haja uma vacina, porque se a gente passar a fazer uma vacina, e a gente sabe que o Brasil é bom em vacina, né? O Brasil é um dos países que melhor vacina a população. Aí, certamente, se a gente tiver uma vacina contra a dengue, nós vamos controlar a dengue, porque nós temos uma boa tradição de ser vacinadores. Mas, por outro lado, se nós pararmos de controlar o vetor, nós vamos abrir um flanco para a introdução da febre amarela na área urbana. E isso é uma preocupação que todas as pessoas em saúde pública têm. Por fim, o que nós temos aqui, queria só lembrar e apresentar alguns desafios, e essa é a razão, talvez, pela qual a gente tenha querido conversar com os órgãos de imprensa, é saber que, na verdade, existe uma tendência, como eu falei, tanto a se comemorar inadequadamente bons resultados contra a dengue, como se fosse sempre um bom resultado das ações de saúde pública, como de também culpabilizar o gestor público quando a dengue volta a aumentar. E, na verdade, embora haja exemplos de descaso, eu entendo, em alguns locais, mas, na realidade, o grande problema da dengue é a necessidade de responsabilização da sociedade junto com o setor público. Como eu falei, o mosquito está tão acostumado ao ser humano que qualquer falhinha do ser humano, ele vai lá e se reproduz naquele ralo, naquele vaso de planta, naquela garrafa, tudo aquilo que a gente está acostumado a falar, mas que a gente ainda não conseguiu sensibilizar a população. A verdade é que nós ainda não conseguimos uma estratégia de educação, de sensibilização, que fosse realmente eficaz. Todas as vezes que um grupo de controle de vetores vai às casas, na maior parte das casas se acha criadouros. E Botucatu, como provavelmente vai ser falado, tem bastante criadouro em Botucatu, tem bastante mosquito da dengue. Então, isso é exatamente um pouco do que a gente queria apresentar para vocês, é esse desafio, né, de a gente ter a possibilidade de ter os meios de comunicação envolvidos nessa questão do enfrentamento, envolvidos em disseminar ideias e disseminar práticas que sejam mais seguras para a população. E, na verdade, era isso, certo, o que tinha para falar, e eu vou passar, então, a palavra para a Secretaria de Saúde do município, porque aí a gente pode, ao final, certo, discutir um pouco mais a situação, como está em Botucatu e o que está sendo planejado. Bom dia a todos. Sou Valdinei, sou lá da Vigilância Ambiental em Saúde. A gente vai estar falando sobre um pouco o histórico de notificações de casos suspeitos de dengue aqui no município e também como que estão sendo desenvolvidas ações de controle do vetor e mostrando um pouco da realidade de infestação e dos principais recipientes que se tornam criadores do mosquito, como bem disse o professor Fortaleza. É só apertar aqui? Isso. Então, a gente vê aqui um resumo aqui das notificações desde 2001. Então, a gente vê como que ficaram as notificações. Em 2001, nós tivemos lá 21, 2002, 75, depois de 2003 a 2007, a 2006, uma baixa quantidade de notificações de casos suspeitos de dengue. Os vermelhinhos aqui são os casos confirmados de dengue. Então, em 2003, nós tivemos 5 casos de dengue autóctones no município. Isso aconteceu lá na região do Marajoara, derivando desses casos importados que foram lá no Marajoara mesmo. Então, tinha um mosquito lá presente, a forma do ciclo da doença é essa, mosquito sadio,
pica a pessoa doente, se infecta e começa a transmitir a doença. Então, o mosquito local nosso se infectou e transmitiu para mais 5 pessoas, que foi realizado ali um trabalho intensivo de controle do vetor, junto com a Superintendência de Controle de Endemias, a SUSEM, e conseguimos fechar, não permitir que a doença se alastrasse ali naquela região, e no município também. Depois nós tivemos, em 2007 também, 8 casos autóctones, que foi lá na região do Jardim Dona Nicota de Barros, a mesma situação. Setor leste, que a gente vai estar mostrando para vocês, é uma região de Botucatu que apresenta altos índices de infestação do mosquito transmissor da dengue. A mesma coisa. Nessa região, um paciente de fora, né, veio visitar um parente aqui em Botucatu, contraiu a doença fora do município, veio para Botucatu visitar esse parente já apresentando sintomas, período de transmissibilidade, e o mosquito local também se infectou com essa pessoa e começou a transmitir a doença ali na região, transmitiu para outras 8 pessoas. Depois, em 2008, nós tivemos apenas um caso autóctone, em 2009 não tivemos, em 2010 tivemos 5 casos autóctones, e a gente estava muito preocupado aqui, em 2010, que nós vimos que alguns casos autóctones decorriam do quê? De casos não notificados de dengue. A gente ia fazer a nossa investigação e vimos que a pessoa teve a doença, procurou atendimento médico, e esse atendimento médico não suspeitou de dengue. Encaminhou essa pessoa para casa. Então, o que aconteceu? Daí a gente, em conversa, a Secretaria de Saúde falou, vamos fazer um plano de enfrentamento da dengue, capacitação dos profissionais, identificar um suspeito de dengue, porque isso para nós, do controle de vetores, é muito importante, para que a gente possa desencadear nossas ações, fazendo com que o mosquito local nosso não se infecte com essa pessoa, ou se ele se infectar, nós possamos tomar todas as ações necessárias para que ele não transmita a doença. Então, no final de 2010 para 2011, nós fizemos o plano de enfrentamento da dengue. E a gente vê aqui o resultado. Foi capacitado todos os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, da rede privada, da rede pública. E a gente viu o resultado aqui, 238 suspeitas de dengue notificadas. Então, aumentou bastante a notificação, melhorou o trabalho de vigilância. E conforme a gente notifica mais casos aparecem. Então, a gente viu aqui que foi um ano que mais teve dengue autóctone em Botucatu, 10 casos que a gente conseguiu diagnosticar. E em 2012, nós tivemos até a presente data, hoje de manhã chegou um caso no suspeito, que não deu para pôr no slide, então nós temos 110 casos suspeitos de dengue, 5 casos confirmados, pacientes que foram para a Bahia, foram para o Mato Grosso, em regiões endêmicas que ocorrem a transmissão da doença, retornaram com a doença para cá, mas as ações de controle de vetor foram realizadas em torno desse caso, para que o mosquito local não se infectasse, não transmitisse essa doença. Por isso, nós não tivemos transmissão, a partir desses casos importados, nós não tivemos nenhum caso autóctone, porque nós procuramos intensificar a ação de controle vetorial em cima desses pacientes importados confirmados. O professor já falou da biologia do mosquito. O mosquito Aedes aegypti, ele é totalmente domiciliar, ele vai criar dentro da casa da gente mesmo, ele vai estar lá voando durante o dia, vai estar dentro da casa, vai estar no quarto, vai estar na cozinha, vai estar na sala, vai procurar ali na nossa casa os recipientes que ele possam colocar os seus ovos, e ali vai proliferar os mosquitos. Então, entenderam, a fêmea do mosquito, ela coloca o ovo na parede do recipiente, não coloca o ovo diretamente na água, diferente do mosquito pernilongo comum, que a gente tem, o Culex, que forma aquela jangadinha e fica ali na água. Não, a fêmea do Aedes aegypti, ele vai colocar o ovo na parede interna do recipiente, bem próximo ali à superfície da água. E esse ovo ele pode ficar ali por mais de um ano, esperando condições propícias de a água, esse ovo vai ficar submerso na água e vai se eclodir, vai nascer a
a larva do mosquito. A larva do mosquito passa por esses 4 estágios. Do ovo para a larva, em condições favoráveis, é de 2 a 3 dias. A larva de 5 a 7 dias se transforma na pupa, e a pupa de 3 a 3 dias vira um mosquito novamente. E uma fêmea do mosquito, ela pode, durante sua vida inteira, que dura ali de 45, 60 dias, 30, 45 dias, a literatura fala desta forma, ela pode colocar até 450 ovos. Esses ovos não vão ser colocados 450 de uma vez só, é durante a sua vida inteira. Então, ali no quintal, se eu tenho recipientes em condições de receber esses ovos, qualquer recipiente com água parada, seja da chuva, seja provido da própria rede de abastecimento, ela vai colocar esses ovos lá. Então, ela tem essas 2 fases, a fase aquática, que é onde que, principalmente, que nós temos que intervir, é nessa fase aqui aquática, porque depois, a fase terrestre já fica um pouco mais complicado, que é que tem um mosquito alado. Aqui é só para a gente entender um pouco a evolução da infestação do Aedes aegypti no estado de São Paulo. Eu não sei se eu consigo... Tem como dar um... Ai, perdão. Tem como dar um play ali para a gente... A gente tem aqui, então... Não. Era aí mesmo que era para clicar. Então não tem problema. Infelizmente. A gente ia mostrar aqui a infestação. Hoje, isso lá em 85, então a gente vê que a infestação, ia mostrar um mapa totalmente tomado aí de vermelho, que hoje já está quase em todas as cidades do estado de São Paulo. Dá para contar nos dedos as cidades que não tem. Botucatu começou a apresentar ali a presença do mosquito 87, 88. Os primeiros casos de dengue em Botucatu foi em 94, 95. Desde então, Botucatu tem uma infestação, apresenta índices de sinais de alerta de infestação para o mosquito da dengue. Uma classificação dos índices de infestação preconizada aí pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, na verdade, é um trabalho que nós fazemos, até 1% dos imóveis do município apresentando larvas do mosquito é satisfatório. De 1 a 3,9% dos imóveis apresentando larva do mosquito da dengue é considerado um sinal de alerta. E de 3,9% para cima já é um sinal de risco de transmissão de dengue no município. Esse é um trabalho que nós fazemos, chamado de avaliação de densidade larvária, que é o índice de Breton, que muitos já devem ter ouvido falar, onde tem uma amostragem probabilística de como está a infestação do mosquito da dengue em sua fase de larva. Então, a gente lá tem uma amostragem de como está o município. Nós fazemos essa atividade 3 vezes por ano, em janeiro, em julho e em outubro, que a gente vai mostrar alguns dados também de como está. Aqui a gente só fazendo um comparativo. Em janeiro de 2000, aqui é janeiro, julho e outubro de 2011, e como está em janeiro, julho e outubro de 2012. Então, em janeiro, nós tínhamos lá 2,9% dos imóveis apresentando larvas do mosquito da dengue, ou seja, recipientes que existiam ali que tinham a larva do mosquito da dengue no momento em que o agente de saúde pública fez a visita. Depois, em julho, cai consideravelmente. Inverno, sempre tem uma intensificação de trabalho nessa época, março, abril, maio, chega em julho, cai consideravelmente. Então, em outubro, nós tínhamos 0,3%. A gente vê isso em 2011, depois em janeiro de 2012 já sobe novamente. O que explica isso? O que explica está ali baixinho, de repente já vem as chuvas, já aumenta consideravelmente o índice de infestação. Por quê? Como nós dissemos lá atrás, a fêmea do mosquito, ela não coloca o ovo diretamente na água, então, na parede interna do recipiente. E muitas vezes, essa água seca, por algum motivo, não tem mais essa água, ali o ovo permanece lá. Então, nós temos, em nosso município, muitos recipientes
que ficam com ovos do mosquito de um verão para o outro. Então, bastou as chuvas, começa a eclodir, a gente tem uma reinfestação muito rápida. Então, essas chuvas que estão caindo agora e já aumenta a temperatura, para nós é preocupante. A gente vai fazer agora esse índice de novo em janeiro, a gente vai ter um índice alto do mosquito da dengue. Então, a gente tem aqui alguns principais setores. Alguns índices prediais de comparação de 2009. Então, a gente vê, setor norte, que ali é o Jardim Paraíso, a Vila dos Lavradores, apresenta para nós sempre um baixo índice de infestação, dentro do satisfatório. Central Oeste, 5,3, índice alto. Setor Leste, 4,7, setor Sul, 0,8. Depois, em julho, cai consideravelmente. Depois, em outubro, a gente apresentou aqui 1,4 o setor Leste, alto para a época do ano, que tem que ser feito a intensificação do trabalho. Depois a gente vem novamente em 2012, setor norte, baixa a infestação, central oeste 5,3, em janeiro deste ano, leste 5,9, sul 1,5, a média do município foi 3,7. Depois em julho, preocupou, porque era por esses índices estarem mais baixos, mas nós tivemos muita chuva no começo do inverno, então esse continuou alto ainda, porque tinha um pouco de alta temperatura. A gente viu que alguns índices dentro do satisfatório, no setor norte, setor leste, setor sul, central oeste 1,2. Então o que fizemos? Intensificamos o trabalho no setor central oeste. Então em outubro nós tivemos 0,5 aqui, caiu aqui o 0,3. Nesse intervalo aqui nós tivemos uma atividade de campanha da faxina, que ajudou, porque a gente tirou muito material inservível das residências, que são criadores do mosquito muitas vezes, então contribuiu bastante para essa diminuição do índice. E o setor leste ainda, pelo histórico que ele tem, continua com índices altos. E esse trabalho de avaliação que nós realizamos, além de mostrar para nós apresentar o índice de infestação do mosquito, ele mostra para nós também quais são os principais recipientes que nós temos em nossas casas que estão se transformando em criadores do mosquito. Que é o que a gente vai dar uma olhada. A gente divide alguns recipientes. Grupo A, que são reservatórios de água elevados. Outros reservatórios. Grupo B, que são os reservatórios de água no solo. É uma caixa d'água, é um tambor que a pessoa utiliza ali para pegar água da chuva, para molhar a horta. É um filtro. Então, esses são reservatórios de água que são classificados também. O grupo C, recipientes que apresentam alguma utilidade para o morador e que possam sofrer algum tipo de alteração na sua posição. É o vaso de planta, é o pratinho de planta, é o bebedouro animal, é aquela piscina desmontável, é qualquer outro material que ela tem ali, que tem a serventia para ela, que o agente de saúde, ao fazer a visita, ele não vai conseguir eliminar aquilo. Ele não vai poder jogar fora, amassar, jogar fora, não, porque tem utilidade para o morador. Ele vai, muitas vezes, tentar alterar a posição, é um pratinho de planta, o que ele vai fazer? Ele vai lá, vai emborcar aquele pratinho, vai colocar de boca para baixo, vai passar a orientação para estar lavando o bebedouro dos animais, pelo menos uma vez por semana, para não ter o perigo de estar se tornando um criadouro. E aqui, esse grupo de recipientes é o grupo que está segurando ovo do mosquito de um verão para o outro. A gente pode falar que 75% dos recipientes em que nós encontramos larvas são desse grupo de recipientes, grupo C, que não pode ser eliminado e que está dentro das casas das pessoas, e a responsabilidade é do morador estar acatando as orientações e estar tomando as providências. Então, esse que é a grande preocupação nossa, que é esse tipo de recipiente. Tem um grupo D também que tem uma contribuição, que são os ralos, as lajes, as calhas, essa reservatório de água do vaso sanitário também, piscinas fixas. Muitas vezes a pessoa está, porque não está utilizando a piscina, não realiza o tratamento adequado e acaba se tornando também um criador de mosquito. Os pneus,
que para nós é um criadouro também, mas hoje, dentro dos domicílios, não representa um problema. Imóveis que trabalham, borracharias, outros estabelecimentos que trabalham com pneumáticos, são visitados quinzenalmente pela Vigilância Ambiental em Saúde, onde faz o tratamento. Pneus não mais desejados são recolhidos e encaminhados em local que tira de circulação do centro urbano e é colocado no local aqueles pneus não mais desejados, que não oferece tanto problema mais como um potencial criadouro para a gente. E o grupo F, que são os materiais inservíveis, é aquele material que a pessoa não dá o destino adequado, fica ali no quintal, mas não tem utilidade para nada, é latinha, é potinho, resto de material de construção que muitas vezes acumula água, ferro velho que está lá, que não tem um motivo. Aqui tem uma maceira em locais onde tem construção, para nós é um problema que fica aquela maceira ali, acumulando água da chuva e se torna um criador de mosquito. Então, esse grupo F aqui para nós, depois de uma ação, por exemplo, dessa ação de campanha da faxina, representa muito pouco para a gente. Tem a sua importância? Tem. Mas os recipientes que estão mais produzindo mosquito no município são aqueles recipientes que eu falei lá do grupo C. E também do grupo D, que são recipientes que estão dentro das casas das pessoas e que têm utilidades para ela, mas são armazenados inadequadamente e acabam acumulando água da chuva e contribuindo à proliferação de mosquitos. Depois tem o grupo G também, que a gente classifica também, que são recipientes naturais, bromélias, ocos de bambu, ocos de árvores, que para nós, se fosse só esses os recipientes, para nós não teria problema, a dengue estava controlada, né? Mas o problema é aquele que nós produzimos, aqueles recipientes produzidos pelo homem. Era isso que a gente gostaria de falar. É muito importante para a vigilância ambiental e saúde, a gente sempre divulga isso, que o paciente, aquele suspeito de dengue, procure o atendimento médico, unidade de saúde, porque ali vai gerar a ficha de notificação de suspeito de dengue e onde nós poderemos realizar as nossas ações de controle de vetor. Como o professor disse, o raio de voo do mosquito é de 100, 150 metros, onde o paciente esteve durante esse período de viremia, que ele estava apresentando os sintomas, é onde a gente vai precisar estar fazendo o nosso trabalho de ação de controle do vetor. Então, isso a gente realiza, quando tem que fazer intervenção química a gente faz. O trabalho educativo, a gente já está fazendo trabalho de teatro nas escolas, vamos estar voltando no começo do ano letivo. Estamos fazendo um trabalho também educativo junto às igrejas evangélicas, católicas, os centros espíritas, com exposições também, colocando todos a par da situação da dengue e do mosquito também na nossa cidade. Passar a palavra para o Dr. Cláudio, para ele estar falando. Bom dia a todos. Eu queria primeiramente agradecer a presença do vice-prefeito municipal, professor Caldas. Então, muito obrigado pela presença e vim prestigiar aqui esse posso chamar de evento, essa comitiva de imprensa que nós fizemos aqui. E essa comitiva, na realidade, a comitiva é muito importante por um grande motivo. Em 2010, quando nós pensamos na implantação desse programa de enfrentamento, desse plano de enfrentamento da dengue no município de Botucatu, nós ficamos pensando, nossa, em 2010 vamos implantar, e aí nós vamos tentar ver que provavelmente vão ter maiores notificações de dengue, vão ter maior número de casos, e aí vai chegar 2011, a gente vai ter novas propostas, e 2012 novas propostas. E assim, como a gente pôde ver na apresentação do professor Carlos Magno e na apresentação do Valdinei, tecnicamente falando, pouca coisa mudou. A gente sabe a forma da transmissão, a gente sabe quais são os vírus, a gente sabe que é o mosquito que vai lá e pica e transmite de um para outro, e a gente sabe que o trabalho da comunidade e o trabalho, obviamente, dos agentes de saúde pública
em eliminar esse vetor e eliminar os focos presentes nas residências e até mesmo próximos das residências, esse trabalho é o trabalho mais importante. E aí veio a ideia de agora, em 2012, nós pensamos, poxa vida, 2010 trabalhamos muito dentro da secretaria, com a Faculdade de Medicina, com as nossas unidades de saúde, com o setor privado, que aí nós ressaltamos também a Unimed, que teve uma parceria bastante importante com a gente, mas a imprensa nós não convidamos. E aí, em 2011, a gente também acabou não convidando, e surgiu a oportunidade agora, em 2012, na verdade, de 2012 para 2013, a gente falou, poxa vida, a imprensa é um fator tão importante para a gente, para divulgar essas informações, para que a gente possa atingir a comunidade numa proporção muito maior, muito mais rápida, muito mais eficaz. E aí surgiu essa ideia, que eu achei particularmente brilhante, da gente poder, primeiro, ceder num espaço tão confortável, aí vou até agradecer também aos organizadores de um espaço tão confortável para receber a gente e receber a própria imprensa. E aí surgiu essa proposta. Então, eu fico muito contente de ter aqui a oportunidade de poder divulgar e de poder divulgar a parceria que nós temos, que é muito importante também, professor Carlos Magno, porque não adianta a gente fazer atenção básica dentro do município de Botucatu e, de repente, chegar lá aquele casinho D lá que nós citamos, que é aquele caso grave, que é aquele caso complexo, e a gente não ter a parceria, por exemplo, com a Faculdade de Medicina para a gente poder internar esse paciente numa UTI ou até mesmo numa enfermaria. Tá? Então, essa parceria, e juntamente com o setor privado, porque nós temos muitos consultórios médicos particulares dentro do município, que são pacientes que não procuram atenção básica, mas procuram, sim, os atendimentos de consultório. Então, esse esclarecimento, junto com a comunidade, junto com o setor privado de saúde, também é uma parceria muito importante. Então, eu queria, na realidade, aqui não entrar muito na parte técnica, que eu acho que foi muito bem esclarecido aqui. Eu queria somente agradecer a presença de todos e que a nossa secretaria, a Secretaria Municipal de Saúde, está à total disposição de toda a imprensa e de todo mundo que tiver interesse em procurar a gente. Então, muito obrigado. Bom, obrigado a todos que usaram a palavra. Eu quero, então, agora abrir para as perguntas da imprensa. Eu peço apenas que o pessoal ligue o microfone antes de falar, para poder sair na transmissão. Tá, ok? E quem quiser, depois, a gente pode disponibilizar as apresentações para a imprensa poder usar na produção dos materiais de divulgação, né? O Quinteiro tem uma pergunta. Odinei, você colocou ali as regiões de Botucatu e os índices, né? A gente percebeu ali na região norte, que é o menor índice, depois um índice alto na região leste, que compreende ali, tem Vila Maria, Jardim Piabiru, Jardim Brasil, Bairro Alto. Se a gente pegar ali a região norte, que é Paraíso 1, 2, que é uma região, entre aspas, habitável, e depois na região leste, não muito habitável, assim, uma casa, um terreno, uma casa, um terreno, uma casa, um terreno. O problema mora aí nessas regiões ou não? Na verdade, assim, o que a gente percebe nessa região não é tanto assim pela essa questão, tem um pouco a ver também com essa questão de distribuição da densidade populacional, mas muito mais pelo hábito da população realmente. A gente identificar os criadouros nessa região, a gente vê pelo hábito mesmo de estar proporcionando que aquele determinado recipiente que existe ali na moradia acaba contribuindo à proliferação do mosquito. Nós temos ali na região norte um baixo índice de infestação pela própria características que a gente vê dos imóveis, de cuidados apresentados, mas assim não dispensa também os cuidados e atenção da vigilância ambiental nesse sentido de visita naquela região, pois a região norte é onde que a gente recebe as maiores notificações de casos suspeitos de dengue, dessa região, até pela característica que tem essa região, de muitas repúblicas de estudantes que estão viajando para diversas áreas aí do estado de São Paulo, do Brasil, com transmissão de dengue e que merece atenção também. Mas a gente acredita que o fato de alto índice de infestação no setor central-oeste e centro-leste pelos hábitos mesmo
e pelos cuidados dispensados aos recipientes. Queria complementar a resposta do Valdinei, dizendo que o pessoal da prefeitura até já está um pouco cansado de eu fazer essa reflexão, mas por que a gente nunca teve uma epidemia explosiva de dengue em Botucatu? Não falta o mosquito, certo? O criador tem. Nós percebemos que nós temos regiões que, se isoladas, têm acima do 3,9 de índice de infestação predial, portanto, são áreas de alto risco. Quer dizer, o que nós ainda temos são duas coisas. A primeira, nós tivemos a sorte de não vir um grande número de pessoas que adquiriu dengue em outro município se instalar nessas regiões que nós temos a maior infestação. Como o Valdinei acabou de dizer, grande parte dos casos importados que se concentra numa área que não tem muita infestação predial, que é a região norte. Isso tem feito com que o doente não se encontre com o mosquito para fazer uma transmissão explosiva. Por outro lado, também deve ter colaborado para que os casos não tenham explodido a eficácia da ação do controle do vetor após a notificação do caso. Quer dizer, uma vez que o caso notificado vai à equipe de controle de vetor e elimina o vetor daquela região, aquele indivíduo doente tem menos chance de transmitir para outro na sua casa. Então, eu acho que, embora de um modo geral a gente tenha sido pouco eficaz em diminuir a infestação predial, porque não temos conseguido atingir a população a ponto de diminuir a infestação predial, pelo menos o controle de vetores após a notificação do caso é eficaz. Ele vai lá, reduz o mosquito no arredor, no entorno do lugar onde o caso está. O paciente doente é um paciente que fica em casa, ele não se movimenta muito, porque está bastante doente. Então, isso tem sido aparentemente suficiente para evitar que aquele indivíduo doente gere muitos casos secundários, mas a gente só precisa que uma grande quantidade de pessoas viaje para uma cidade muito infestada, como, por exemplo, Bauru, né, uma cidade muito acometida, volte para cá e vá ficar numa dessas regiões de alta infestação predial, para que a gente, a qualquer momento, tenha uma explosão, uma epidemia explosiva de dengue, que é o que a gente teme aqui no nosso município. E como nós não tivemos muito dengue no nosso município, qualquer tipo de vírus da dengue pode causar uma epidemia explosiva, porque a população não está com imunidade. Então, essa é uma grande preocupação. Por isso que, ano após ano, apesar do número pequeno de casos, tem que haver uma preocupação enorme aqui em Botucatu, porque nós temos todas as condições para ter uma epidemia explosiva. Só para complementar isso que o professor Carlos está falando e que o Valdinei falou, isso é um trabalho também bastante interessante que a própria Secretaria Municipal de Saúde tem feito junto aos profissionais das unidades nossas de saúde. Puxando um pouco para a conversa que você começou, Júnior, o que acontece? Muitas vezes, a dengue ela é, às vezes, subestimada, ou ela é assim, a dengue é uma doença... tranquilo, é só tomar um pouco de água lá, tomar um antitérmico que vai resolver. E não é bem assim. Não é bem assim por vários motivos que foram aqui explicados, mas também não é bem assim, porque a partir do momento que uma unidade nossa notifica um paciente que é um caso, que esse paciente seria um caso suspeito de dengue, a gente tem feito um trabalho muito grande, principalmente em cima de médicos e enfermeiros, que esse paciente necessita ficar em casa, independente da suspeita, for uma suspeita leve, moderada ou clássica, clara, esse paciente precisa ficar em casa. Não só por causa da dor no corpo, da febre, da hidratação, por causa disso. Mas esse paciente, a gente nunca pode esquecer que ele é um reservatório do vírus. Se ele estiver numa zona que for uma zona de baixa infestação, o risco é menor, com certeza, mas o que acontece é que, às vezes, esse paciente que está contaminado com o vírus, ele está numa área de grande infestação. E aí, uma pessoa pode contaminar uma quantidade grande de mosquitos e aí, realmente, isso ser disseminado uma grande epidemia que começa, às vezes, numa região e se alastrar para o município inteiro. Então, esse trabalho de orientação dos profissionais de que, notificou o paciente, deixa esse paciente em casa. Se ele trabalha, a gente informa a importância do atestado para esse paciente, para que ele fique em casa, para que ele não seja uma fonte transmissora, uma fonte de contaminação de vários mosquitos e aí uma disseminação em todo o município. Lívia. Bom dia. Eu gostaria de esclarecer se existe uma relação direta entre os tipos do vírus e a classificação da dengue. O tipo 1 causa a dengue que
sem sintomas, os tipo 4, a dengue mais grave. E eu gostaria também que saber se existe a questão do grupo de risco com a dengue. Eu acho duas excelentes perguntas. Eu acho que a primeira é a seguinte: aparentemente, o que causa maior gravidade é você ter infecção mais de uma vez por vírus diferentes. Mas esse tipo de pergunta, isso já foi muitas vezes estudado e tem-se uma impressão que o tipo 2 tem uma tendência leve a fazer doenças mais graves que os outros tipos. Isso é algo que, aparentemente, não é todo o tipo 2, são alguns subgrupos dentro do tipo 2, mas, aparentemente, o tipo 2 tem uma tendência um pouco maior aos casos graves. Mas isso não é o mais importante. Mais importante que o tipo do vírus é a pessoa ter tido o vírus 2 vezes. Outra, que a sua outra pergunta também é muito importante, porque existem, sim, grupos mais suscetíveis. Crianças menores que 1 ano e idosos são grupos de maior risco de doença grave, assim como pessoas que têm doenças já de base, como, por exemplo, pessoas que são diabéticos, pessoas que tomam medicações que mexem com a imunidade, né, que fazem quimioterapia, por exemplo, por conta de um câncer ou de uma doença reumatológica. Quer dizer, todas essas pessoas que têm alguma doença que já debilita o organismo, elas têm uma tendência maior a desenvolver quadros graves. Então, o cuidado com elas tem que ser redobrado, né? Eu só quero dizer, assim, aproveitar para dizer que a fala do Cláudio é uma coisa muito importante e brilhante, e isso é mais significativo ainda nos grupos que você falou. Quer dizer, se você tem uma pessoa doente, se você tem realmente a necessidade de fazer com que aquela pessoa não se mova e você eliminar tudo quanto é mosquito ao redor daquela pessoa, inclusive para isso, para evitar que um mosquito venha atingir, por exemplo, uma pessoa que esteja nessa condição de maior suscetibilidade, e aí nós temos a possibilidade realmente de casos mais graves na nossa cidade. Felizmente, a gente até já teve casos que a gente classificou como B para C ali, e internou para fazer uma hidratação, mas a gente não teve nenhum caso fatal aqui no nosso município. Então, se a gente tiver uma campanha de vacinação contra a dengue, a exemplo do que teve na campanha contra a gripe A, já está definido, então, já estão definidas as prioridades já? Olha, na verdade, isso ainda é um pouco distante, Quinteiro. A previsão é que esteja disponível a vacina a partir de 2015. Então, realmente, só quando estiver disponível a vacina e se souber qual é a capacidade mundial de produção da vacina, é que se vai fazer uma avaliação de quais são os grupos. Mas, naturalmente, que eu diria que eu começaria vacinando os grupos com maior chance de evoluir com gravidade, né? Isso acho que é uma postura do Ministério da Saúde sempre. Mas o que eu queria enfatizar é que nós somos muito bons vacinadores no Brasil, tá certo? Se você discute isso, uns anos atrás eu tive num encontro em que vieram os maiores especialistas de vacina do mundo e eles chegavam todos e falavam: estamos orgulhosos de estar no Brasil, que é o país com o melhor programa de vacinação do mundo. Quer dizer, não que a gente seja o país que tem mais vacinas no programa, mas a gente é o país que consegue mais consistentemente vacinar a população como um todo. Você veja uma campanha como a da febre amarela que nós tivemos aqui, que exemplo de vacinação, né? Tivemos uma vacinação em campanha e vacinamos todos. Na vacina, pelo menos da gripe suína também, atingiu-se as metas em todos os grupos. Então, nós somos bons vacinadores. A gente sabe que se dengue passar a ser um problema de vacina, a gente vai dar conta dela. A grande preocupação que eu vejo com relação à introdução da vacina e a gente fazer grandes campanhas de certa forma, dos municípios em geral começarem a negligenciar principalmente as ações de controle. Tá? Então, agora que eu tenho a vacina, eu não preciso tanto me preocupar com a transmissão da doença, então não vou me preocupar com o vetor, não vou me preocupar com os focos de criadouros, não vou me preocupar com as campanhas de faxina. Então, eu costumo falar que é uma faca de dois gumes, na realidade. Ela vai vir, com certeza vai vir para acrescentar, mas acho que é importante todos os municípios, e aí nos incluímos nesses municípios, que as ações de vigilância, as ações de controle de vetor, de controle de focos, de controle de criadouros, ela deve permanecer independente de vacina ou não. Só nessa questão da vacina, eu me lembro que o professor Carlos me disse uma vez que
na comercialização do Tamiflu, não sei se o senhor vai se lembrar, da correria do povo para pegar o Tamiflu na farmácia, né? Já existe uma previsão de como que isso daí vai ser? Se vai ser comercializado, se não vai, quem vai distribuir essa vacina, quem não vai? Como eu te falei anteriormente, é muito... Tamiflu? Como eu te falei anteriormente, é muito cedo para dizer isso tudo. Mas eu acho que a sua pergunta ela é pertinente no sentido da responsabilidade com o novo produto, né? A gente viu recentemente o Ministério Público agir contra clínicas de vacina no Paraná que estavam fazendo uma grande especulação com a vacina da gripe no ano passado. Quando começou, sabe que no ano passado, não quer dizer, esse ano, já estou chamando de ano passado, né? Mas no começo de 2012, caso vocês se lembrem, teve um pequeno recrudescimento da gripe suína. Reapareceram alguns casos, principalmente na região sul. E aí alguns lugares, aproveitando o pânico da população, começaram a vender vacinas, até porque as vacinas não estavam em quantidade suficiente, então clínicas começaram a vender vacina por 10 vezes o preço de mercado, né? E aí houve uma ação grande do Ministério Público, de todo o poder público, para garantir a acessibilidade. Eu acho assim, a lógica é que essa vacina seja incluída, isso em todas as conversas que a gente já teve com autoridades, com o Ministério, que essa vacina seja incluída numa lógica de uso em saúde pública. Tá certo? Não que essa vacina, é claro que ela pode estar presente nas clínicas de vacina, mas certamente a ideia é que com a presença dela, haja uma aquisição maciça da vacina pelo Ministério da Saúde, pelo Programa Nacional de Imunizações, para que distribua adequadamente, exatamente para evitar isso, né, que se concentre a vacina em alguns grupos de poder aquisitivo maior, né? Isso não funciona definitivamente em saúde pública, não funciona para ninguém, porque uma vez que você tem a gente não vacinada, ela é um risco para todas as outras pessoas, porque ela pode pegar e transmitir para os outros, né? Então, essas doenças, elas realmente não reconhecem essas distinções econômicas, né? Por isso que a ação tem que ser em lógica de saúde pública. Eu queria primeiro, parabenizar vocês pela iniciativa e fazer um pouquinho algumas observações, especialmente para os queridos amigos aqui da imprensa, um pouco em cima da nossa experiência aí dos anos anteriores e da forma como algumas informações são veiculadas. A primeira coisa que o Dr. Carlos Magno falou, pô, esse fio aqui, economizaram no fio, cara, tem que ficar meio torto aqui, cara. Fiozinho curtinho. A primeira coisa que foi dita é importante, que para cada caso de dengue aparente, nós temos 7, 8 casos que a pessoa não fica nem sabendo que teve dengue. Qual que é a importância disso? É como quando surgiu a AIDS, que alguém dizia, tem um homem, uma mulher com AIDS, vocês não vão fazer nada? Não, porque a pessoa, quando tem uma relação sexual, tem que imaginar que o outro sempre seja potencialmente um aidético, porque senão ele baixa a guarda. A mesma coisa na dengue. Quer dizer, as pessoas às vezes reclamam e sai notícia, acharam um caso na Vila Maria. Sim, acharam um caso na Vila Maria, é possível que naquele momento tenha um caso na Vila dos Médicos ou no Lava Pés e ninguém ficou sabendo. Tudo bem? Então, a importância da atitude das pessoas, né? Porque elas nunca vão, aqui no meu bairro ninguém teve dengue. Isso não tem nada a ver. Porque esse cara veio lá de Araçatuba, de Bauru, está ali me infectando. Por isso, inclusive, que aparecem casos autóctones que ninguém sabe de onde veio. Bom, então essa era uma observação que eu queria dizer, que não poder baixar a guarda, porque os casos que aparecem são muito mais indicadores do processo que está acontecendo na cidade. Mas eles não representam o número de casos de dengue que, de fato, estão acontecendo na cidade, que são aos milhares. Bauru, foram 5 mil casos, é isso, Carlos Magno? Quase 5 mil casos. Então, cidade inteira lá teve dengue e não ficou nem sabendo. Né? Esses são os casos aparentes. A outra coisa, tudo bem que entra um pouco de política no meio, mas aquele dado que você passou do aumento, que quem que passou? Acho que foi o Ney, né? Do aumento do número de casos suspeitos, que chegou até a ver, essa palestra, aliás, era boa na Câmara Municipal também, porque teve um vereador que falou que nós estamos escondendo os casos de dengue. Aumento de casos suspeitos tem que ser festejado. Nós tivemos municípios na região de Botucatu que só tinha caso autóctone.
não tinha caso importado, não é possível, e não tinha notificação. É um município pequeno aqui, que nós tivemos 5 casos, todos autóctones. Então, alguma coisa está errada. Porque tinha que ter suspeitos, então esse aumento de número de casos suspeitos foi uma atividade da Secretaria da Saúde e dos médicos. A coisa mais importante na dengue que foi dita aqui é, diante de um caso, ter o bloqueio. Então, tem que haver muita suspeita. Eu lembro da equipe de vigilância nas casas e achar pacientes que passaram em vários serviços de saúde e ninguém pensou em dengue. Isso é sério. Então, aumentar o número de casos, estou falando isso porque o aumento de número de suspeitos não significa um aumento do risco de ter dengue no município. Pode ser exatamente o contrário. Concorda, professor Carlos Magrão? É um bom sintoma isso. A outra coisa que tem muito, e isso às vezes vai na imprensa, alguém liga lá na rádio, liga no jornal e diz, não, eu estou com dengue, tive na Unesp, já foi notificado há 2 dias, ninguém fez nada até agora. O pessoal, foi muito bem enfatizado pelo Carlos Magno, que aqui em Botucatu, esse bloqueio tem sido feito de uma maneira bastante competente e eficiente. E isso tem um método para ser feito. Certo? Isso tem um procedimento, não adianta todo mundo ficar doido, é um sábado, sai todo mundo correndo às 10 horas da noite, nada disso, porque, como foi bem demonstrado, tem um ciclo no mosquito, que não foi dito aqui, mas quando o mosquito se infecta, ele não transmite no dia seguinte. Então, é mais importante fazer uma ação organizada que fazer uma ação intempestiva. Sexta-feira teve um caso de dengue, ou sábado não sei aonde, hoje já estamos na segunda, terça-feira, ninguém fez nada. Perfeitamente, concorda, Ney? Perfeitamente de acordo, porque isso tem prazos para ser feitos e tem que ser feito de uma maneira bastante organizada. Estou enfatizando isso porque essa é uma queixa frequente. E, por fim, era meio de uma mistura de pergunta que também é uma coisa que o povo reclama, uma pergunta para ser levantada, a história do teste rápido. Porque o ano passado, aqui na faculdade, existe o tal teste rápido, mas não é um exame de rotina no Estado. Por razões muito particulares, tem aqui. E as pessoas ficam muito aflitas. O Carlos Magno já falou que quando a epidemia está muito grande, nem o teste fazem. Então, críticas do tipo, por que a prefeitura não compra o teste rápido, como se a coisa mais importante naquele momento fosse ter o resultado do teste. Eu queria que você fizesse um comentário, porque lembro que esse assunto veio em polêmica em janeiro, fevereiro do ano passado, por causa de um caso que a pessoa que estava doida para fazer o teste rápido foi em algum serviço na cidade, não fizeram, e aí que na faculdade fizeram. Por que o teste rápido não se faz em todos os casos suspeitos? Essa era a minha pergunta. Então, em primeiro lugar, eu até passei muito rápido sobre isso, mas o teste rápido ele é um teste que além de ele ser rápido, sair na hora o resultado, ele permite que você diagnostique já nos primeiros dias dengue. Mas o fato é que o tratamento da dengue, em primeiro lugar, ele não depende de fechar o diagnóstico. Ele vai ter que ser instituído com a suspeita, feche-se ou não o diagnóstico. Então, para aquela pessoa, naquele momento, o teste rápido não é exatamente essencial. O importante do diagnóstico da dengue é você poder saber que foi dengue, poder com segurança dizer que teve dengue naquele local, intensificar as ações e controlar a doença. Então, aqui no estado de São Paulo, é uma culpa nossa, eu tive à frente da Vigilância Epidemiológica do Estado e da SUSEM. Então, eu conheço bem essa obsessão que nós temos aqui no Estado de São Paulo pelos testes laboratoriais. É como se isso desse para a gente uma segurança, uma questão técnica superior ao dos outros estados. A gente vai para os outros estados, a gente não vê esse desespero pelo diagnóstico laboratorial, porque realmente ele não é necessário. Agora, é importante saber que dengue está circulando, e isso a gente consegue com os testes convencionais. Por que a gente usa teste rápido aqui na Faculdade de Medicina? Porque a gente aqui, como a gente tem uma tendência a drenar casos mais graves, muitas vezes, para nós, afastar dengue é importante para que a gente institua tratamento para outras doenças. Então, aqui, e principalmente para alguns casos, por conta disso, por conta de alguns casos mais graves, se adquiriu o teste rápido aqui na Faculdade de Medicina. Mas, realmente, para o dia a dia e para os casos mais leves da doença, o teste rápido não acrescenta nada. Além de ele ser mais impreciso em relação ao teste convencional, ele é um teste que, assim,
não vai trazer nenhum benefício nesses termos. E só completando o que o professor Caldas disse, quando o mosquito pica uma pessoa doente, o vírus leva de 8 a 12 dias para ficar maduro e poder ser transmitido. Mais 8 dias no período mais quente do ano, mais para 12 dias num período um pouco mais frio. Então, isso significa que se o mosquito picou um doente hoje, nós temos 8 a 12 dias para eliminá-lo. Então, realmente, mais se faz fazendo um serviço direito, que elimine corretamente, do que saindo fazendo às pressas e fazer um serviço que fique a meio caminho, né, que não faça uma eliminação correta. Professor, deixa eu aproveitar esse gancho do assunto atendimento. Eu já lhe fiz essa pergunta uma vez, para a mesa toda também. Eu me lembro sempre do caso de 2009, daquela garota de 20 anos, era febre amarela, né? Mais grave do que a dengue, óbvio, mas que ela primeiro foi atendida na rede particular para depois ser atendida aqui na Unesp. Como é que está esse entrosamento hoje da rede pública com a rede particular e, de repente, não tem ninguém da Unimed aqui, não tem ninguém da rede particular para estar debatendo isso também, né? Se não seria importante. Como é que está o entrosamento? Tá. Júnior, na realidade, desde quando a gente iniciou esse plano de enfrentamento lá em 2010, a gente tem tido a Unimed, vou citar o nome do grande convênio aqui de Botucatu, que é a Unimed. A Unimed tem sido uma grande parceira da gente em todos os sentidos, tanto nos sentidos de notificação, a gente tem uma equipe dentro da Unimed, dentro do próprio pronto atendimento e até mesmo dentro do Hospital Misericórdia, que tem um contato direto com o nosso núcleo de vigilância, tá? E essa notificação, da mesma forma que ela é feita dentro das nossas unidades de saúde, elas são feitas também dentro da Unimed. É claro que no setor privado, isso é uma cultura que já começou há pouco tempo, diferente, por exemplo, do setor público, que já tem isso basicamente instituído na sua essência. O setor particular, quando a gente começou a trazer esse setor particular junto da gente, começou-se a adquirir essa essência também dentro do setor privado. Então, hoje, que, na verdade, coincidentemente, não tem ninguém aqui hoje da Unimed, mas todo esse plano, todo o trabalho de desenvolvimento desse plano, desde 2010, inclusive nesse ano de 2012, que a gente já fez as nossas reuniões com os parceiros, a Unimed e os convênios privados sempre estiveram presentes com a gente, sim. Tá? Eu acho que realmente aconteceu uma fatalidade, nesse caso de 2010, que ele foi atendido e depois acabou sendo absorvido pelo HC, mas a gente sempre entende que existem alguns casos isolados mesmo que acabam acontecendo essas fatalidades, mas a parceria entre o setor público, isso eu falo municipal, o professor acho que pode falar com relação ao HC propriamente dito, a Faculdade de Medicina com relação ao privado, mas o setor público municipal tem uma parceria muito bacana com o setor privado aqui em Botucatu. E todas essas ações estão sendo desenvolvidas em conjunto. Só falar uma coisinha sobre esse caso, Quinteira. Nós tivemos aqui naquela ocasião aquela epidemia, digamos assim, regional de febre amarela. No município de Botucatu teve uma vítima fatal, que foi a pessoa que tomou a vacina. E eu estou falando isso por quê? Puxa, mas então foi ruim ter vacinado? Não. Se não tivéssemos vacinado, nós poderíamos ter tido 100 casos de febre amarela, foi demonstrado, tem Aedes, tem tudo isso. Mas é bom falar desse, foi bom você lembrar desse caso para mostrar que nenhuma medida em saúde pública é inócua. Então, por exemplo, nós temos uma bomba relógio, a Grande São Paulo, lá não se vacina contra a febre amarela de rotina. Concorda, professor? Por quê? Por que já não vacina todo mundo? Vai que aparece algum cara com febre amarela. Senão nós teríamos centenas de mortes na cidade de São Paulo, posso chegar perto disso, pela vacina, após a vacinação. Um caso, 100 mil doses, 10 milhões de pessoas, por isso que eu falei em centenas, porque é a continha. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, como nós falamos de vacina, a vacina, foi bem dito aqui, que ela tem essa mão dupla. Nós estamos tendo, em Botucatu, no estado de São Paulo, até debatíamos isso há poucos dias aqui numa reunião, um aumento dos casos de sífilis. Tudo bem? Que é uma doença sexualmente transmissível das antigas.
Se está aumentando o sífilis, é porque está havendo relação sexual sem a devida proteção. Isso decorre, em parte, talvez, com o afrouxamento que as pessoas tiveram do medo da AIDS, porque quem é mais velho aqui, que nem o Jaiminho, lembra que lá nos anos 80, AIDS igual, o cara já passava no Panhosa e tirava as medidas. Concorda? Mortalidade altíssima. Eu temo que, por exemplo, vejam que hoje o que mais cresce na AIDS, um dos grupos que mais cresce na AIDS é o grupo de idosos. Por quê? Não existe o risco de gravidez, e depois ainda inventaram o Viagra, virou uma festa, né? Então, porque essas pessoas não têm o temor da gravidez, afrouxa o controle. Eu imagino que se fizer uma vacina contra a AIDS, o número de gravidez na adolescência vai crescer assustadoramente, porque hoje tem o medo da gravidez, mas tem o medo, sobretudo, da AIDS. Então, só para dizer que tudo isso é casado. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essa informação da vacina, porque se falar que o doutor Carlos Magno falou aqui que vai ter uma vacina, o cara já vai, larga a latinha no quintal, porque já o problema já está resolvido. É um conjunto de coisas, né? E eu acho que a coisa mais importante aqui dessa reunião é dizer o seguinte: essa coisa foi dito pelo Carlos Magno. É lógico que o poder público tem um papel nisso, mas é uma coisa muito triste que a gente tenha que estar o tempo inteiro vigiando aquilo que as pessoas deviam fazer espontaneamente. É dever nosso fiscalizar. Mas é uma questão, né, quando tem um acidente, um cara a 140 km por hora atropelou 20 pessoas, mas não tinha polícia, não tinha lombada. Pô, mas o primeiro cara a ser apontado é o cara que estava a 140 por hora descendo a avenida. É lógico que podia estar melhor sinalizada, podia uma série de coisas. E no caso da dengue, mesma coisa. Tem todo o esforço aí da equipe, né, lá do controle da dengue, mas, respondendo a tua pergunta da Zona Leste, nós precisamos ver características dos bairros, de provisoriedade, de disposição. Esses dias eu vi um debate lá do CDHU, as pessoas dizendo, pô, isso aqui está uma vergonha de lixo, a prefeitura não está fazendo nada, e um cidadão falou, bom, mas cá entre nós, quem joga isso aí é o pessoal dos predinhos mesmo. Não que eu estou dizendo que a prefeitura não tenha que ir lá limpar, mas é uma relação, às vezes, difícil, porque o sujeito mora ali e ele dispõe o lixo. Você ainda fala, aquele cara que ainda atravessa a cidade para jogar do outro lado ainda está sendo pelo menos esperto, mas o cara joga ali, ele mesmo vai ser a vítima. Então, nesse caso da dengue, e a dengue, o especialista está ali, que é o professor Carlos Magno, ela tem uma característica, tem doenças que são democráticas, elas são difusas, elas pegam todo mundo. A dengue castiga quem age errado, porque nós temos epidemias de dengue clássicas, muito bem estudadas, que num bairro da cidade você tinha lá milhares de casos e outros bairros da cidade nada. A primeira grande epidemia de dengue que teve no Brasil, que foi no Rio de Janeiro, 500 mil de casos em 84, 85, o pessoal da Zona Sul sabia o que era dengue pela TV Globo. Não tinha casos na mesma cidade, e lá na Zona Norte estourando de dengue. Eu posso dizer, se eu estiver falando besteira, você me corrija, se a gente tiver uma epidemia de grandes proporções aqui, o pessoal da Zona Leste com certeza vai sofrer muito mais, porque o mosquito da dengue, ele gosta de carinho, ele gosta de viver junto com uma família, ele não vai pegar, se infectar lá no Jardim Brasil e voando até o Jardim Piabiru, até o Jardim Paraíso. Ele vai castigar a vizinhança ali. A dengue é uma doença que ela é muito... É lógico que as epidemias são disseminadas, mas se pegar a epidemia de Bauru e fizer um estudo como fizeram em Ribeirão, você tinha bairros com altíssimo índice e outros praticamente nada. Concorda, professor? Então, a população precisa saber que o castigo é ali. É ali no entorno. Infelizmente ele castiga o vizinho, né? Porque às vezes um faz e o vizinho não faz, e ele castiga o vizinho às vezes, né? Mas como população, isso, o Caldas está certíssimo. Acho que o grande problema da dengue ela é regional. O fato do mosquito voar pouco faz com que ela seja de foco mesmo. E é exatamente isso que faz com que a gente tenha que fazer o controle. Quando tem uma região com mais dengue, a gente sabe que, ou com mais mosquito, a gente tem que fazer o controle naquela região e aquilo é efetivo, né? Controla o vetor, aquela região realmente diminui o número de casos.
Ô, Júnior, só para complementar a sua pergunta, a sua informação, até, de certa forma, seria extremamente até irresponsável da nossa parte a gente não propor e não fazer essa parceria juntamente ao setor privado, porque hoje a gente sabe que aproximadamente 50 a 55 mil botucatuenses são assistidos pelo setor privado. É claro que fazendo interface alguns com os dois serviços, com o público e com o privado, mas a gente tem hoje algo em torno de 55 mil munícipes de Botucatu cadastrados no serviço privado. Então, com certeza é um foco importante. Eu só coloquei essa questão que me parece assim, que no passado não falavam a mesma língua, né? Mas então... eu queria te fazer uma coisa, não é uma crítica, mas a questão do setor privado, mas há uma situação na organização do setor privado que, por mais que a gente dialogue, ainda dificulta isso. É como que a pessoa busca o setor privado. Vamos fazer uma comparação. Um munícipe que vai à unidade básica de saúde, ele vai na unidade básica de saúde, ele vai ser atendido por um médico. E esse médico vai ver do que ele tem e, dependendo do que ele tem, pode ou não encaminhá-lo para um especialista. Em geral, não, porque não precisa. No setor privado, você abre a listinha do convênio e você mesmo discute para que especialista você vai. Então, olha, eu estou com uma dor no peito, acho que é cardiologista, então, uma dor nas minhas costas, então acho que eu vou num ortopedista. Você mesmo escolhe. Isso faz com que você acabe indo para um médico especialista, muito especialista numa área, e aí a dificuldade de a gente abordar um especialista é muito maior. Então, a gente tem dificuldade, por exemplo, de como que a gente vai chegar para o ortopedista e dizer, olha, será que você, num caso de dor lombar, não pensa em dengue? Ou chegar para um cardiologista e dizer assim, olha, será que é um caso de dor no peito, você não devia pensar em dengue? Então, isso multiplica as dificuldades. Esse modo como, em outros países, as pessoas que vão para convênio, não funciona assim. O convênio sempre passa por um clínico geral, e aí o clínico geral que encaminha para outros setores do convênio, né? Mas aqui no Brasil, não é uma crítica de forma alguma, nem a Unimed, nem especificamente, mas é um modo como a gente organiza o setor de convênios no Brasil. A gente não tem esse médico geral. Então, isso ainda dificulta, é uma coisa que complica demais a receptividade de tudo que a gente fala. Não tem triagem nesse caso? Não tem triagem, exatamente. A pessoa, tudo bem, tem uma triagem se ela for no pronto atendimento. Ali ela vai ser triada. Mas a maior parte das pessoas acaba escolhendo e marcando num consultório, né? Até quando elas não estão assim, a doença não está muito forte, então acaba indo no consultório. Claro que aí, assim, onde é que é o reforço? O reforço é realmente que a secretaria converse mais com o setor privado, mais com os clínicos, tenta adivinhar quais são os especialistas em cujo consultório uma pessoa com dengue pode cair, mas isso tudo torna bem mais difícil, né? E um comentário final, desculpe me alongar sobre aquele caso, realmente é uma lástima. O professor Caldas tem razão. Hoje a gente está achando que pode ser que seja 1 para 100 mil. Antes dizia que era 1 para 1 milhão o número de fatalidades da febre amarela. De qualquer modo, você não vacina um lugar que não esteja em risco por conta do risco da vacina. E esse caso, lamentavelmente, ele é um caso muito triste, assim, a gente tem uma dor no coração quando fala nele, mas, lamentavelmente, eu acho que se tivesse sido diagnosticado imediatamente, não ia mudar nada, porque o que a gente tem visto desses casos todos é que eles são fulminantes e não tem tratamento disponível. Então, eu acho que, nesse caso específico, o retardo do diagnóstico, o fato de ter sido visto com febre, a gente acabou não tendo interferência nenhuma no desenlace fatal. Como eu falei, esse é um tipo de caso que entristece a gente em saúde pública, até a lembrança dele é muito terrível, certo? Só para fazer justiça, a Unimed aqui, a Misericórdia, colaboraram intensamente o ano passado, foram em todas as reuniões, eu acho que esse entrosamento melhorou bem. O Quinteiro lembrou bem aqui que às vezes tem um buraco aí. Mas no caso da dengue, houve nas reuniões, compareceram, acho que houve um interesse bastante importante, né, para difundir as informações. Isso até se confirma bastante, professor. Quando a gente fez aí, entra um pouco técnico, Quinteiro, mas assim, algumas das avaliações que a gente achou importante nas suspeitas de dengue foi a coleta do hemograma, por exemplo, que a gente achou que todos que são suspeitos devem colher, e hoje se colhem para todos os que são suspeitos, imediatamente se colhe esse hemograma, porque ele tem um critério para hidratação, ele tem um critério técnico injustificável para a gente poder pedir.
E a gente fez uma parceria justamente com o laboratório do Hospital Misericórdia da Unimed, em que a gente faz uma rotina desse hemograma que vai direto para esse hospital, e esse hospital informa o hemograma em no máximo 1h30 aí, Camila, tô me equivocando, 2 horas. Em no máximo 2 horas, esse resultado desse hemograma já está na mão de posse do núcleo de vigilância, que automaticamente passa para a unidade notificadora. Então, isso a gente talvez não encontre em pouquíssimos municípios, vou dizer do estado de São Paulo, para a gente falar aqui perto, para não falar do Brasil todo. Então, acho que aí, mais uma vez, a parceria se mostra importantíssima e bastante eficaz. Uma pergunta a respeito das ações de controle e combate à dengue. O Dr. Cláudio falou que a dengue hoje em dia é subestimada pelas pessoas. E eu acredito que o controle também. Muitas vezes há políticas, que nem a Ani falou, de educação com a população, na qual, no bairro onde é encontrado um foco de dengue, também nas escolas e agora com parcerias em igrejas e outras organizações. Mas muitas pessoas, até em contato que a gente pode ter, nós da imprensa podemos ter ouvidos de pessoas, que muitas pessoas não aceitam a visita do agente. E essa é uma dificuldade, porque em um bairro, em uma rua, de 10 moradores, 3, 4 podem não aceitar a visita do agente, acusando que o vizinho faz coisas piores e ele conserva o quintal dele em ordem. Então, como reforçar essa questão de política, em cima de políticas públicas e ações, para que as visitas sejam efetivas e realmente se encontrem mais focos de dengue e disseminem as ações com relação ao combate de dengue a mais pessoas? Na verdade, assim, o nosso índice de recusa, né, que a gente pode chamar assim, em Botucatu não é tão alto. A gente tem, sim, aquela resistência por parte de alguns moradores em saber que já conhece tudo sobre a proliferação do mosquito, que ele toma os devidos cuidados, justamente por associar muitas vezes dengue a lixo, a sujeira, e não é bem isso, né? Que o mosquito, ele vai, não importa se o pratinho é de prata ou se é de plástico, do que for, o mosquito vai colocar ovo lá. Eu tenho uma experiência disso, de um morador que recusou a visita do agente de saúde, fomos lá conversar com ele, argumentamos, ele permitiu a nossa entrada. Ele dizia, ó, eu não tenho planta aqui, não tenho nada aqui, potinho, não tem nada. Então, a gente entrando na casa desse morador, o primeiro lugar que nós olhamos foi a fonte que tinha na frente da casa dele, no jardim, e já estava com larva de mosquito. E depois a gente foi visitar a piscina com larva de mosquito também. Então, o trabalho, é isso que a gente vê, o quão difícil é o combate ao mosquito transmissor da dengue, embora tantos trabalhos educativos que sejam realizados, essa questão do morador ele entender a importância da visita do agente, como aquele agente como um profissional que tem um olhar clínico, que vai muitas vezes identificar um recipiente existente ali como um possível criador e que muitas vezes o morador não identifica como tal. Acha que é aquele que associa a proliferação do mosquito a sujeira, a periferia, a locais assim, com problema de saneamento, alguma coisa nesse sentido, e muitas vezes não é verdade. Então, a gente está fazendo essa parceria junto justamente para esclarecer a importância de estarem sendo aquele pessoa que apresentou sintomas procurar a unidade de saúde, para receber já o atendimento e gerar uma notificação para a ação de controle vetorial, e reforçando também aos moradores, mostrando para eles, justamente o slide que foi mostrado, que os principais criadores de mosquito que nós temos em Botucatu hoje são aqueles que estão dentro das casas que têm serventia aos moradores. É isso que a gente procura intensificar o trabalho. Se alguém quer colocar alguma coisa. Alô? Na realidade, essa sua pergunta, esse seu questionamento, vem exatamente a calhar justamente essa reunião. Que acho que quanto mais a gente informar a população, quanto mais a gente informar a imprensa, quanto mais a gente instrumentalizar vocês, eu digo imprensa, para que sejam divulgadas as informações o mais precisas possíveis para a população,
mas menos a gente vai ter isso, por exemplo. Menos a gente vai ter recusa, menor vão ser os índices de criadouros, menores vão ser os recipientes abandonados em quintais, em casas, em residências. Então, a sua pergunta acho que vem bem a calhar com a própria, com esse evento mesmo. Acho que só esclarecendo assim, que numa situação em que a gente tem um índice alto de infestação do mosquito transmissor da dengue, a gente está tendo transmissão da doença naquela região e existe uma resistência do morador não permitir a entrada, existem meios legais para conseguir essa entrada. Então, assim, a gente tem isso, casos em Botucatu, em locais que é sabido que existiam recipientes que o morador não permitia a entrada e que a gente não conseguia fazer uma intervenção, não permitia a entrada, mas estava ali criando mosquito. Através da Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura, a gente consegue mandado judicial, a gente entra no imóvel e realiza as intervenções necessárias. Alô. A gente estava falando aí de mudança de hábito, né, doutor? Então, achei até uma fala do senhor comentou de números, né? A gente até tem que tomar cuidado. Eu acho que o jornalista, às vezes, não é muito bom com número, mas... dependendo de como a gente reproduzir isso, pode soar meio falso, né? Você estava comentando aí que na região leste, central, oeste, às vezes o índice é um pouco maior. E dependendo de como a gente passa isso para a população, pode até soar que o pessoal que mora nessa região tem um hábito, né, de sujo, não sei, né? Parece que esse pessoal não toma cuidado. E, às vezes, só basta uma piscina lá no Jardim Paraíso, um mosquito sadio, um ovo que eclodou daí do verão passado para que essa doença se dissemine. Eu acho que também nisso a gente tem que tomar muito cuidado com esses números, que às vezes a gente pode soar muito falso na hora de retratar onde pode surgir dengue, pode surgir em qualquer lugar. Mas a gente está aqui com um jornalista, eu sou jornalista na assessoria da prefeitura, mas também produzo conteúdo, né? Então a gente está falando com um grande público, principalmente de Botucatu. Na visão de vocês, qual que é o papel, de fato, da imprensa, da comunicação hoje, que a gente possa ajudar na prática, né, para que essa doença não surte, né, não haja um surto mesmo dessa dengue, dessa doença aqui em Botucatu? O que a gente pode ajudar na prática para que essa informação chegue mais clara e de forma mais constante, não apenas nessa época do ano, que a gente só vê comercial do governo, do Ministério da Saúde agora, né? E para que essa informação fique ali, martelando na cabeça da pessoa o ano inteiro, porque o ovo fica lá, né, grudado lá no recipiente da piscina, né? E uma outra questão, que dica fica para a gente não é especialista na área da saúde, e às vezes a gente pode ter a soberba que acha que entende de muita coisa, e eu já errei várias vezes também. Que tipo de dica fica para a gente, para que a gente não cometa, não vamos dizer erro, mas evite pequenos equívocos, como o senhor falou de talvez associar a dengue a sintomas da gripe, né? Que dica pode ser importante para a gente na hora de produzir um texto, na hora de estar falando na rádio, de estar falando com a população, para que a gente evite esse equívoco e a pessoa fique com essa informação para sempre na cabeça? Eu queria falar que, aproveitando do fato de que não tenho nenhum vínculo governamental, né, para responder primeiro a sua segunda pergunta. Eu acho que o maior erro da dengue é tratar a dengue numa estratégia de denuncismo, tá certo? A gente sabe que o controle, as ações de controle da dengue, elas têm sido feitas intensamente no Brasil há muitos anos. E se a gente não ganhou a guerra, é porque a guerra é difícil mesmo. Não foi por negligência de nenhum dos 4 últimos governos federais ou dos últimos governos do Estado. Independente de quem seja, é uma guerra difícil. É evidente que há situações em que o poder público podia ter agido mais, mas de um modo geral, eu não vi com dengue nenhuma negligência do poder público em nível, vamos falar daqui de Botucatu, nem municipal, nem estadual, nem nacional nos últimos anos. Ao contrário, vejo uma preocupação frequente. Apesar disso, muitas vezes na imprensa a coisa é tratada como denuncismo. O ministro da dengue,
Quando o fulano foi para o Ministério, a dengue explodiu, então ele é o ministro da dengue, ou outras questões desse tipo, que são slogans que, na verdade, não ajudam em nada ao controle. Então, acho que isso já ajudaria muito. Entender que o controle da dengue só em parte está nas mãos do poder público, que a partir de certa parte não está mais, seria já uma coisa muito interessante para a imprensa começar a tratar de maneira madura o tema. E outra questão que eu acho importante é o seguinte: os números, eles realmente não representam uma verdade absoluta, mas eles representam tendências. E aí eu diria, só um pouco, ligeiramente contrariando o que você falou, que realmente nós temos mais risco de ter epidemia de dengue na zona leste e centro e oeste do que na zona norte e na zona sul. Agora, isso não significa que, se tem um mosquito, pode ter transmissão. Então, nós podemos ter transmissão na cidade inteira. Então, realmente não é para o pessoal da zona norte parar, desencanar, até porque se o pessoal parar de fazer cuidado, rapidamente eles vão superar, em termos de infestação de mosquito, o outro. É claro que onde tem mais mosquito, tem mais chance de transmitir. Certo? E a gente tem que falar, por exemplo, da questão do Jardim Paraíso, ali da Zona Norte, das Repúblicas, uma coisa que o Ney falou que é importantíssima, é onde nós temos mais caso importado, muito caso importado. Então, se ali o pessoal se desligar e deixar aumentar a quantidade de vetor, é ali que vai ter transmissão dos casos do pessoal que vem de Bauru, Araçatuba, Ribeirão. É ali que eles vão transmitir para a gente aqui no município. É simplesmente para que na hora que a gente vá reproduzir isso, fique claro. E a população, de modo geral, não baixa a guarda, como o senhor falou, né? Isso. E às vezes não rotule um segmento da cidade como que simplesmente que é o pior, não tem hábitos, né, de saúde tão frequentes como o senhor falou, que às vezes tem gente que traz mais caso importado, que mora ali naquela região, ou tem mais piscina, é isso que... Sim, concordo contigo. E tem uma outra coisa, na verdade não é uma questão só de hábito, tem o jeito, o modo da urbanização, o modo como o espaço é organizado, às vezes lugares com... Vou te dar um exemplo, no estado nós temos situações diversas, por exemplo, no litoral nós temos muitos domicílios fechados, que são um problema. Então, cada lugar tem seu problema diferenciado. O problema não é só assim de dizer, a população é mais descuidada naquela região, mas o modo como o espaço urbano é distribuído pode ser um modo pior, menos propício ao controle. Então, agora, os números são importantes para que o Ney sabe que ele tem que agir com mais intensidade naquela região que tem mais infestação do que outra. Então, ele é um número para guiar a ação do município, mas não para culpabilizar ninguém mesmo, né? De dica, sim, Igor, como você mesmo disse, o que a gente precisa, na verdade, qual é a receita, se é que a gente pode dar uma receita dessas, mas qual é a receita para a gente ter uma epidemia de dengue no município? A gente precisa basicamente de 3 coisas. Precisa de mosquito, precisa de população suscetível e precisa de alguém infectado. População suscetível, nós temos. Mosquito, a gente tem. A gente só, graças a Deus, não está tendo tanta gente infectada. Porque a partir do momento que a gente tiver gente infectada, aí esse mosquito que temos, que não está nesse momento contaminado, vai se contaminar e aí, obviamente, ele vai proliferar para todo mundo. Então, a dica que fica é, se a gente conseguir reduzir o que a gente já tem, tá? População suscetível a gente infelizmente não consegue, mas se a gente conseguir reduzir o vetor, essa tríade, esse triângulo, quanto mais enfraquecido ele tiver, menor chance de epidemia de dengue no município a gente tem. Então, população suscetível a gente não consegue mexer, mas em casos positivos a gente consegue mexer e em número de mosquitos a gente consegue mexer. Então, se a gente, juntamente com a vigilância ambiental e juntamente com todas essas parcerias que a gente já falou aqui, se a gente conseguir reduzir isso, a gente, não vou dizer facilmente, mas a gente, concretamente conseguirá manter o município de Botucatu com um número de casos de dengue baixo, como sempre teve. Algum colega tem mais alguma pergunta? Senão a gente pode encerrar, acho, né? Curiosidade? Agora é curiosidade só. O senhor citou, acho que a segunda figura que o senhor colocou ali, é um mapa global, e só tinha incidência do mosquito no hemisfério sul. No Alasca não tem?
Basicamente, o mosquito se concentra entre os trópicos, né? Como a gente tem mais região entre os trópicos no hemisfério sul, você vai ver que é no hemisfério sul. Mas ele chega no máximo ali no sul dos Estados Unidos. Sul dos Estados Unidos tem, mas mais para o norte não tem mesmo. É uma região sem mosquito. Bom, então se... falou que ele não tem cachecol, né? Eu quero, então, agradecer aqui a presença dos colegas da imprensa, né, que dispuseram um pouco do seu tempo para discutir esse assunto que é tão importante para a cidade. Agradecer, então, a Rádio Criativa FM, através do jornalista Júnior Quinteiro. Agradecer a Rádio Clube FM, na figura da Lígia. Agradecer também ao Jornal Diário da Serra. A Cíntia não está mais aqui, mas também esteve presente, né, nesse evento. E agradecer ao Valdinei Moraes Campanucci da Silva, supervisor da Vigilância Ambiental e Saúde. Agradecemos também ao Dr. Cláudio Lucas Miranda, secretário municipal de Saúde, recentemente nomeado, e ao Dr. Carlos Magno Fortaleza, professor aqui da Faculdade de Medicina, pela explanação. Eu queria que os colegas da imprensa eventualmente nos dessem um feedback desse formato de evento, que, como a gente pretende repetir a dose, saber se o formato foi adequado, a metodologia usada, o tempo, enfim, até para que a gente possa ir formatando e tenha cada vez mais adesões, né? Agradeço também a Secretaria Municipal de Comunicação, foi uma importante parceira, e a toda a equipe aí da Secretaria Municipal de Saúde. Obrigado a todos.